1 de Pedro, capítulo 4, de verso 7 até o verso 11, diz assim a palavra do nosso Deus. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Senhor, nos guia por meio da Tua palavra. Nós queremos entendê-la, Pai. Nós queremos entender o que o Senhor quer de nós quanto à hospitalidade. Nós queremos entender que a hospitalidade, o vínculo familiar e o evangelho estão linkados uns aos outros, ó Pai. Não nos permita sermos aqueles que serão pedras de tropeço para que outros se acheguem a Ti. Nos ajuda a sermos pessoas que abrem a porta da nossa casa, que abrem a porta da nossa vida, para que mais pessoas se acheguem a Ti. E para que nós também possamos nos achegar mais perto de Ti, Pai. É o que queremos. Nós queremos ver o Teu nome sendo glorificado por meio da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. O texto que nós acabamos de ler, do versículo 7 até o versículo 11 do capítulo 4 da primeira carta de Pedro, começa dizendo o seguinte: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Pedro faz um alerta de que está perto o final de todas as coisas. E logo em seguida ele dá um modo prático como nós devemos viver esses últimos tempos. Essa fala aqui do apóstolo Pedro parece muito com outro versículo que nós costumeiramente ouvimos falar aqui na igreja. Parece muito com que passagem? Que fala sobre o final dos tempos, que fala sobre o modo como nós devemos interagir em unidade, comunhão. Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, que fala justamente sobre nós não deixarmos de congregar. E é interessante que quando nós vemos o autor da carta aos Hebreus falando lá sobre não deixar de congregar, ele fala justamente a mesma coisa que Pedro fala aqui sobre hospitalidade. Portanto, aquilo que nós temos aprendido vez após vez se torna cada vez mais claro na nossa mente. Congregar não diz respeito somente a frequentar cultos. Congregar diz respeito a um processo de intencionalmente edificação mútua entre membros de um mesmo corpo local da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Congregar, portanto, é um ato que vai além do culto. O culto faz parte do congregar? Sim. Mas o culto é a totalidade do congregar? Não. Sem que eu tenha esses aspectos de intencionalidade na edificação dos meus irmãos e os meus irmãos terem esse aspecto de intencionalidade na minha edificação, não há congregação. Por isso existe uma confusão muito grande quando se diz assim: olha, eu congrego em tal local. Porque muitas vezes quando a pessoa diz isso, eu congrego em tal local, em tal igreja, ela acha que o que ela está falando é que o fato dela assistir cultos naquela igreja, naquele horário, regularmente, toda semana, faz dela alguém que congrega naquela igreja. Mas eu posso frequentar o mesmo culto, todos os domingos, no mesmo local e no mesmo horário, durante décadas, e ainda assim não congregar. Está claro isso? Por isso, Pedro ele começa dando esse lembrete muito importante, e para que esse lembrete fique mais evidente na nossa mente, eu quero lembrar um pouco do contexto em que Pedro envia essa carta. Pedro está escrevendo para os irmãos que estavam sofrendo perseguição, os cristãos que precisaram fugir de Jerusalém e estavam se espalhando por todos os locais por conta da sua fé. E esses irmãos, obviamente, estavam passando por momentos de grande tribulação. Eles estavam passando pelo medo da morte,
Eles estavam passando muitas vezes por necessidades físicas e financeiras, eles corriam riscos reais. Então, viver com fé em Deus, viver com a fé que que eles têm em Deus era algo muito difícil. Mas Pedro queria ajudar cada um deles a manter o foco naquilo que era adequado, inclusive o processo de santificação. No capítulo 4, aí, do versículo 1 até o versículo 6, ele vai falar muito abertamente, muito enfaticamente sobre esse processo de santificação, de que os irmãos deveriam ter em mente que eles não deveriam usar o corpo deles, a liberdade deles, para o pecado. Eles foram salvos para serem santos, separados do pecado. Mas agora, quando nós não temos apoio de outras pessoas que também estão lutando contra o pecado, a luta contra o pecado sempre é mais difícil. Por isso, tanto o autor da carta aos Hebreus, como o apóstolo Pedro, estão ressaltando a importância na luta pela santificação, de estarmos perto daqueles que compartilham de uma mesma visão adequada sobre o que é o serviço ao Senhor, sobre o que é santificação, sobre o que é trazer glória ao nome do Senhor. E isso é muito interessante. Irmãos, normalmente, se você vai para um local onde uma igreja se reúne, você é constante nesse local, mas ninguém na igreja sabe de verdade quem é você, ninguém sabe como é a sua família, onde você mora, com o que você trabalha, se ninguém sabe quais são as suas lutas contra o pecado, se ninguém sabe quais são as suas qualidades, muito provavelmente, você ainda não tenha dado a abertura necessária para que as pessoas se cheguem, ou você ainda não tem sido intencional nesse processo. Isso quer dizer que todas as vezes que eu for ser intencional com alguém, para me aproximar desse alguém, vai ser recíproco? Não. Mas o processo de obediência ao Senhor independe do outro. Sempre o que eu tenho que fazer para o Senhor deve começar por mim mesmo. Eu devo auxiliar outras pessoas a se aproximarem de Deus, mas eu devo começar por mim. Nós cantamos aquele hino, né, que é muito famoso, a começar em mim, quebra corações. Por que a gente canta isso? Porque o processo de quebrantamento do coração, o processo de santificação não deve começar nos outros. Eu vou começar a ser hospitaleiro quando os outros forem hospitaleiros comigo. Eu vou começar a ser amável com os outros quando os outros forem amáveis comigo. Esse é um processo equivocado. Portanto, ao olharmos para a brevidade da vinda do Senhor, nós devemos lembrar que o modo como nós devemos viver a vida é cada vez mais sóbrios e vigilantes. Se você bem lembra, o que nós aprendemos quando foi ensinado aqui nessa igreja, exposta a carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5, no versículo 18, Paulo vai dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo que o processo de embriaguez é um processo onde o álcool toma a mente da pessoa e a embriaguez é que domina a vida da pessoa. Ao contrário disso, ao invés de sermos controlados por substâncias que tiram o nosso poder de raciocínio, que tiram o nosso poder de decisão, nós devemos ser controlados pelo quê? Pelo Espírito Santo. Portanto, quanto mais eu olho para a eternidade, quanto mais está claro para mim que em breve o Senhor retornará, tanto mais eu viverei uma vida de modo sóbrio, refletindo sobre a vida, refletindo sobre o que Deus quer de mim e vivendo de acordo com isso. Talvez isso soe um pouco estranho, porque dificilmente nós temos a habilidade de olhar para a eternidade do modo como convém. Mas deixa eu exemplificar de um modo mais fácil para a gente entender. Quando você era criança, vou dar o famoso exemplo lá das garrafas d'água. Sua mãe mandou você encher as garrafas d'água para botar na geladeira, certo? Você sabia que tinha essa missão. Você sabe que a sua mãe volta para casa às 6 horas da noite. O que a maioria das crianças fazem? Fica enrolando. Quando ela se dá conta do horário, sabendo da brevidade da vinda da mãe, o que a criança faz? Ela corre para executar aquilo que a sua mãe havia dito. Você tem a data, a hora em que Cristo retornará?
Tem? Não tem. Se você tiver, você é um herege, viu? Cuidado. Nós precisamos lembrar que nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor voltará. Mas a cada minuto que passa, é um minuto mais perto de estarmos com Cristo. Portanto, nós devemos lembrar que um dia estaremos na presença dEle. E assim como nós nos preocupamos quando éramos crianças de prestarmos conta se fizemos ou não aquilo que a nossa mãe tinha dito, nós devemos lembrar que um dia também prestaremos conta ao Senhor que nos libertou da morte para vivermos uma vida não mais para nós, mas vivermos uma vida para Ele. Por isso o processo de oração, junto com esse processo de reflexão, de sobriedade nas coisas do Senhor, é tão importante para que eu viva a vida de modo santo. É interessante que, assim que ele fala sobre ser sóbrio, ele diz que eu devo fazer isso conjugado a uma vigilância em oração. Se vocês bem lembram, né? O Senhor Jesus Cristo, quando estava prestes a ser entregue, ele chama alguns dos seus discípulos mais próximos, alguns dos seus que seriam enviados como apóstolos mais próximos, e ele chama eles para fazer o quê? Para orar. Jesus vai lá e continuamente ele ora. Mas o que acontece com os demais? Eles estão dormindo. Você já parou para pensar por que eles dormiram? Você já parou para pensar nisso? Rapaz, Jesus não estava dizendo que estava breve? Que ia acontecer uma coisa ali que era muito tensa, que ele seria entregue? Jesus não já tinha deixado isso claro? Mas Jesus não deu o dia, nem a hora. Então, rapaz, Jesus está dizendo isso, mas ele vem alertando já faz um tempo dessa mesma verdade. Vou tirar só um cochilozinho aqui. Outro dia eu estava conversando, outro dia não foi domingo passado, não foi? Que estava falando lá sobre a questão do militarismo, de dormir ou não dormir no serviço. Meu amigo, quando você sabe que está vindo um rondante, verificar se você está no seu posto, olhando atentamente todas as coisas, você não dorme. Mas se você fica na dúvida se aquele rondante vai passar ou não, é mais fácil que você caia na tentação de não permanecer vigilante. Portanto, o problema não é saber que Cristo vai voltar em breve. O problema é crer que isso vai ser em breve. Porque saber é claro, mas agora viver baseado nesta fé é difícil. Porque nós temos a tendência de sermos pessoas que protelam a obediência ao Senhor. Mas quando é que eu vou fazer do modo certo? Quando a minha vida de vigilância e oração estiver continuamente sendo exercitada. É interessante que o Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, desceu e continuamente ele separava um tempo, independente de quão cansado ele estava, para orar, manter comunhão com o Pai, lembrar vez após vez o que ele tinha feito, vindo fazer aqui. O Senhor Jesus Cristo, antes de ser traído, o que ele estava fazendo? Clamando: Pai, se possível passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Nós também deveríamos ter essa mesma concepção. Senhor, eu sei que está perto a sua vinda. Eu não sei qual é o dia, eu não sei qual é a hora. Porque o perto de Deus é diferente do nosso perto. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Portanto, aquilo que é perto para Deus pode não ser o perto que eu imagino. A questão é, eu devo estar sempre atento e vigilante. Porque se eu não estiver nem atento, nem vigilante, se eu não estiver sóbrio, com a mente adequadamente no canto certo, eu vou falhar em cumprir a minha missão. No versículo 8, ele diz assim: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Olha como isso é interessante. Quem aqui já participou de vigília, de oração? É mais fácil ou mais difícil ficar orando durante várias horas com um grupo de pessoas ou sozinho? É muito mais fácil ficar orando quando está com um grupo de pessoas, não é? Ser vigilante e ser sóbrio também é mais fácil quando nós estamos rodeados de pessoas que estão no mesmo propósito. Experimenta, depois de um dia de trabalho, você dizer assim: rapaz,
hoje eu vou fazer uma vigília em casa. Aí você vai lá, batalhar para fazer aquela vigília. A vigília com os irmãos da igreja e sozinho sempre vai ser difícil. Mas eu garanto para você, vai ser muito mais difícil você sozinho. Lutar contra o sono, lutar para fazer... E os irmãos que estão... Que nem, quem é que diz que é a chupeta do capeta? É o Hilton, né? Os irmãos estão tudo botando a chupeta já aqui, ó. Levanta, irmão. É muito mais fácil você batalhar quando você tem pessoas batalhando junto com você, lutando pelo mesmo propósito com você. Por isso, Pedro vai dizer, irmãos, vocês precisam ter um ardente amor um para com os outros. Lembra o que ele está falando? Ele está falando de ser sóbrio, de vigiar em oração. O contexto está nos ensinando sobre a santidade. Eles estão vivendo em um momento de tribulação e perseguição. Portanto, quanto mais fica evidente que o Senhor vai voltar, quanto mais o tempo passa e isso se torna mais próximo, mais necessário se faz a minha comunhão e o meu amor para com os meus irmãos. Não é qualquer amor. Como ele diz aí, tende um ardente amor, um amor intenso uns para com os outros. E eu quero lembrá-los, o amor bíblico não diz respeito a um sentimento. O amor bíblico diz respeito a decisões, ações que eu tomo. Queria exemplificar essa verdade com um texto muito conhecido. Deixa marcado aí em 1 Pedro capítulo 4, mas vamos lá para 1 Coríntios capítulo 13. Olha como é que o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor dentro do corpo de Cristo. Desculpa. Ele diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com falsidade ou leviandade, não se orgulha, não tem uma soberba elevada, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, muito pelo contrário, é um amor altruísta, coloca o outro em primeiro lugar, não se irrita, não fica suspeitando mal, não se alegra ou não folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é uma decisão de intencionalmente servir o outro, independente do outro estar ou não disposto a me servir. Por que o padrão aqui do amor, registrado nas Escrituras, então, é tão elevado? Por que Paulo fala do amor nesses termos? Por que Pedro fala do amor nesses termos? Porque existe alguém que nos deu o referencial de amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O padrão do amor é elevado porque esse amor não é apenas uma teoria, foi uma prática. Deus, ele provou, ele demonstrou de modo prático que ele estava disposto a salvar pessoas por meio do sacrifício do seu próprio filho, mesmo que essas pessoas não estivessem fazendo nada para tê-lo. Quando é que o Senhor nos salvou? Sendo nós ainda pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus. Foi nesse momento que Deus decidiu fazer isso por nós. Portanto, se eu penso em amar, eu tenho que ter esse padrão de amor. E por que é importante eu entender o padrão que Deus estabelece sobre amor, sendo diferente do padrão que o mundo estabelece sobre o amor? O mundo estabelece o amor em que termos? O amor diz respeito a um sentimento que me traz alegria de conviver com uma pessoa. Então, enquanto eu estou feliz, me sentindo bem com aquela pessoa, eu digo que eu estou amando aquela pessoa. A partir do momento que esse sentimento que eu tenho, que é um sentimento bom, que é um sentimento agradável, ele acaba, o mundo diz o quê? O amor
acabou. No amor bíblico, o amor só acaba em uma condição: quando eu quero que ele acabe. Porque o amor não depende do meu sentimento, depende da minha decisão de amar. Então, Deus decidiu nos amar. O sentimento faz parte do amor? Faz, mas não é a totalidade do amor. Portanto, quando Pedro aqui, na sua primeira carta, ele diz que nós devemos ter um ardente amor, nós temos que ter isso na mente. Que o ardente amor que a Bíblia fala não é um sentimento bom para com os meus irmãos. Não é que nem a Ashley e a Agatha e a Eloá quando se encontram, né? Histérica, né? Não é isso que é amor, certo? Isso aí é muito bom, isso aí é muito legal. Mas isso sustenta relacionamento? Não. A prova disso é que elas brigam por brinquedo, né? Se elas amassem mais umas às outras, essas brigas seriam minimizadas. Olha como é interessante e importante isso. Quando eu entendo que é amor, quando eu entendo que esse amor deve ser intenso pelos meus irmãos, quando eu entendo que é uma sequência de decisões, de não me ofender por qualquer coisa, de superar aquilo que o meu irmão fez contra mim, de não colocar a mim mesmo em primeiro lugar, mas colocar o outro em primeiro lugar, suportar todas as coisas, crer que Deus vai solucionar todas as coisas. Quando eu tenho esse tipo de postura, lembrando do que é amor, os meus relacionamentos serão melhores, mais longevos, duradouros, firmados, não no que eu sinto, mas sim no que Deus estabelece. E digo mais, o texto diz, versículo 8, tende ardente amor uns para com os outros. Então, entenda uma coisa. O amor deve ser recíproco. Mas eu não posso usar a reciprocidade como meta para o início do meu amor. Tá dando para entender isso? Eu não posso dizer para outra pessoa que eu só vou amá-la quando ela me amar. Mas é óbvio que se eu sou crente e a outra pessoa é crente, o amor deve ser recíproco. E uma das formas de você demonstrar amor por uma pessoa que não lhe ama, mas é crente, é ajudando ela a amar você. Mas me diga, ajudar alguém que não te ama a te amar é fácil? É a nossa tendência querer ficar perto de quem não ama a gente? Qual é a nossa tendência natural? Eu lá vou perder tempo com essa coisa. Toda vida que eu chego, a pessoa não está nem aí para mim. Tudo que eu faço, a pessoa bota defeito. Eu lá vou me humilhar. Eu estou dependendo de amizade agora. Irmãos, esse é o pensamento baseado no amor do mundo e não do amor do Senhor. O amor do Senhor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor não acaba. Você tem noção disso? O Senhor Deus nos ensina que a única coisa que nós podemos ficar devendo é o quê? Por que o amor é a única coisa que a gente pode ficar devendo? Porque a conta nunca pode ser paga. Então, continuamente eu tenho que amar. Eu não posso chegar para uma pessoa, rapaz, eu já te amei por 10 anos, tá bom. Da agora em diante eu não te amo mais não. A minha conta já está alta demais contigo, 10 anos te amando, já deu. Não, a dívida é por toda a vida. Você vai ter que amar para sempre. Esse é o padrão de Deus. Então, nós precisamos amar ardentemente. Como o apóstolo Paulo também ensina, ele diz que precisa ser um amor não fingido também. Então, não é parecer que ama, é verdadeiramente amar. Porque parecer que ama também é fácil. Chegar, dar um sorriso, abraçar, cumprimentar. Isso é fácil fazer, irmãos. Por mais que algumas pessoas sejam tímidas, acredite, difícil mesmo é ver um irmão em pecado e demonstrar amor para ele, indo lá auxiliar ele a lutar contra o pecado. Isso é difícil. Difícil é perdoar e tratar bem quem te persegue, demonstrando assim amor por essa pessoa. Difícil é caminhar buscando o bem daquelas pessoas que estão caminhando buscando o seu mal.
Isso é difícil. Mas esse é o padrão bíblico de amor. Esse é o padrão bíblico de amor. E ele continua dizendo: porque o amor cobrirá a multidão de pecados. De onde é que Pedro tirou isso aqui? Da cabeça dele, ele sem referencial nenhum. Você consegue lembrar de quantas vezes você pecou já na sua vida? Você consegue lembrar disso? Uma vez, quando eu era criança ainda, lembra do mimeógrafo? Faz muito tempo. Lá no colégio que eu estudava, lá em Tabatinga, eles ainda rodavam prova no mimeógrafo, né? Todo mundo pegava a folhinha, cheirava o álcool, né? Coisa maravilhosa. Mas só que eu fiquei, num dia que eu estava na aula, eu vendo a professora rodando as provas, e rodando, e não acabava mais, eu lembro que eu ainda criança pensei assim, rapaz, e se tivesse todos os meus pecados escritos em folhas, quantas vezes precisaria passar no mimeógrafo para ter acesso a todas elas, né? Hoje seria a impressora, né? Quantas vezes? Já pensou se todos os seus pecados estivessem lá, descritos um por um, numa lista, um abaixo do outro? Qual seria o tamanho dessa lista? Você com certeza e facilmente diria que é uma multidão de pecados. O amor de Deus parou nessa multidão de pecados? Não. Ele superabundou na graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor está disposto a fazer o bem para aqueles que fazem o mal para nós. Irmãos, isso não é fácil. Não é fácil. Mas já percebeu que quando alguém está de fora, essa pessoa tem mais facilidade de me ensinar e de me auxiliar a amar alguém que não está fazendo isso? Vou exemplificar para ficar mais claro. Imagina que alguém fez alguma coisa que te ofendeu. Seu irmão em Cristo que te ama, vê que você está ofendido com a outra pessoa. A ofensa não foi contra essa pessoa, mas ele sabe que o modo como você está, não querendo mais ter vínculo com aquele irmão que lhe ofendeu, é errado diante de Deus. Então, esse irmão vai te auxiliar a perdoar e vai auxiliar aquele outro ali a pedir perdão, certo? Se fosse o contrário, talvez ele estivesse na mesma situação. Mas ter alguém do lado, que está de fora da situação, às vezes facilita esse processo de lembrar que eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que é certo fazer. Então, imagina, se um irmão já pode me ajudar, imagina 2, 3, 10, 20. Nós precisamos lembrar que a igreja se expande gradativamente demonstrando amor. Lembra lá de Mateus 18? Mateus 18 é o texto que nós utilizamos para falar sobre disciplina eclesiástica. Mas Mateus 18 demonstra o processo de amor congregacional. Um amor que começa com uma pessoa indo confrontar o pecado do irmão. Essa pessoa vai lá, é rejeitada, aquele irmão ali está em pecado e não quer abrir mão do pecado. 2 pessoas ou mais, 2 pessoas ou 3, vão lá testemunhar e vão demonstrar também amor, confrontando aquela pessoa. Mas talvez aquela pessoa não aceite. Por isso, a igreja toda vai lá e diz assim, irmão, a gente está aqui, abandone o seu pecado, a gente vai lutar com você. Uma pessoa que não se rende, não é quebrantada, mesmo com a igreja toda dizendo, nós vamos te ajudar a lutar contra o seu pecado, o que Deus diz para fazer com essa pessoa? Considerá-la gentil e publicano. Porque a ideia de ser tão amado é uma ideia que me ajuda a entender quanto que Deus me amou e está disposto a me perdoar. Por isso, irmãos, é tão importante que nós possamos andar ardentemente em amor uns para com os outros. E aí no versículo 10 ele vai dar uma nova demonstração de como é que nós podemos amar ardentemente. Versículo 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros. Qual é a condição aditiva aí? Eita, rapaz. Ser hospitaleiro sem murmuração. E aí? Todo mundo que a gente recebe em casa,
são pessoas fáceis de receber? Cuidado com o que você vai responder, porque talvez seja para você. Sabe por quê? Talvez você só esteja abrindo a porta para quem você quer, para quem lhe convém. Mas sabe o que é mais interessante? A palavra que foi traduzida aqui por hospitaleiro, o sentido da raiz dessa palavra é amigo de estranhos. Olha que coisa interessante. Como é que um estranho se torna meu amigo? Como é? Eu preciso primeiro dar abertura para que ele deixe de ser estranho. Não é não? Como é que um irmão vai ser alguém que você sabe que pode contar com ele, se você nunca teve interação suficiente com ele? Ah, rapaz, aquela pessoa ali é lá da minha igreja. Ah, é? Ela mora onde? Sei não. Trabalha com o quê? Sei não. É da tua igreja? É. Tua igreja é grande? Depende do que você chama de grande. Né? Irmãos, pode parecer pouca coisa. Mas entendam, o Senhor diz que nós devemos ser hospitaleiros. Lembra do contexto? O texto é analisado à luz do seu contexto. Pedro está falando de santidade nesse capítulo. E Pedro está falando da santidade num ambiente de perseguição. E Pedro está dizendo, olha, cada dia está mais perto da volta do Senhor. O que vocês devem fazer? Estar próximos, sóbrios, vigilantes, amando ardentemente uns aos outros e sendo hospitaleiros sem murmuração. Sem murmuração. Talvez você receba a sua casa, algumas pessoas, convide elas, e elas saiam da sua casa e deixem tudo bagunçado depois. E você disse assim, é por isso que eu não chamo ninguém para minha casa. Na hora de vir comer aqui, rapaz, no instante vem. Mas na hora de me ajudar a lavar um prato, na hora de me ajudar a lavar um banheiro, vai todo mundo embora e não olha nem para trás. As pessoas estão erradas em fazer isso. Mas isso é motivo para você não ser hospitaleiro? Hã? Me digam, irmãos, é motivo para você não ser hospitaleiro? Você só pode ser hospitaleiro depois que alguém for hospitaleiro com você? Nós vimos ontem que a hospitalidade não diz respeito a somente alimentação ou abrigo. Hospitalidade diz respeito a abrir a sua própria vida. A sua própria vida. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem é que está dizendo que a gente deve ser hospitaleiro? Hã? Deus, por meio de Pedro, né? Quando Deus diz que a gente deve ser alguma coisa, essa coisa é uma opção ou é uma ordem? Vocês lembram por que a gente reduziu a quantidade de programações na igreja? Vocês lembram? Do que adianta a gente diminuir a quantidade de programação na igreja se a gente não for mais hospitaleiro? De nada. Você vai pegar aquele tempo que antes você estava numa programação da igreja e vai usar em outra coisa. Qual vai ser o tempo que você vai ter para chamar o irmão para a sua casa? Qual vai ser o tempo que você vai ter para orar com ele? Gostei demais. O Jonas e a Sheila me falaram no começo do ano que faziam aquelas visitas surpresas, cantavam e faziam oração lá com os irmãos, e isso era revigorante. Precisou de muito, Jonas, para isso aí? Não. Mas sabe por que hoje é tão difícil isso? A gente vive num mundo onde hospitalidade não faz mais parte da realidade. E, na verdade, isso é absurdo. Imaginar alguém chegando na porta da sua casa, sem ter avisado que vai lá, para muito crente é, meu Deus, pecado mortal. Está na portaria? Pode deixar aí, eu não chamei ninguém para minha casa. Eu já vi crente compartilhando vídeo desse na internet. É cômico, irmãos, é cômico. A pessoa chega lá sem avisar. Eu não estou defendendo aqui que você deva sempre ir na casa da pessoa sem avisar, não, certo? Só para deixar claro. Mas estou dizendo, e se o irmão chegar lá, de surpresa na sua casa? Na maioria das vezes, qual é o motivo que te ofende por ele estar chegando sem nem avisar? Porque não dá tempo de você botar a máscara que você queria botar para recebê-lo. Por isso que te ofende. Porque a casa talvez não vai estar arrumada como você gostaria.
porque a comida que você vai ter para servir talvez não seja a que você gostaria. É teu irmão em Cristo, que está chegando na tua porta e tu acha ruim. Isso é um ardente amor? Não é. Não é. Irmãos, a gente está falando de dar vida por outras pessoas. E a gente se ofende porque o irmão fez uma visita sem avisar. Se eu não estou disposto a abrir a porta para o irmão que eu conheço, que é membro da minha mesma igreja, que eu levantei a mão para aceitá-lo na membresia, como é que eu vou abrir a porta da minha casa para um descrente entrar? Simples, eu não vou abrir a porta. E aquelas pessoas que nunca aceitaram o convite de ir num culto, como é que elas vão ter acesso ao evangelho? Como é que elas vão descobrir o que é ser verdadeiramente crente na prática? Elas não vão, porque elas não vão ter acesso a uma família que faça isso. Eu estou lendo um livro que a minha esposa me indicou. Meu Deus, que livro incrível. É o livro de uma mulher que ela era líder do movimento feminista e lésbico nos Estados Unidos. Certo? Era líder. Ela não era qualquer pessoa que fazia parte do movimento, não. Ela liderava. Ela era uma acadêmica que fazia questão de distribuir ou disseminar as ideias feministas, abortistas e as ideias da comunidade LGBT. Eu não sei mais nem dizer o nome do resto da sigla, porque agora é letra demais. Mas ela é quem doutrinava, digamos assim, a nação. Era uma das responsáveis por isso. Talvez você diga assim, uma mulher dessa nunca vai se converter. Sabe o que é interessante? Ela era uma acadêmica séria demais, de verdade, séria. Então ela diz assim, olha, para que eu possa criticar algo ou alguém, eu preciso primeiro saber quais são os argumentos. Ela detestava os crentes. Ela odiava os crentes. Tudo que os crentes falavam para ela era um absurdo. Mas sabe o que ela fez? Eu quero criticá-los de modo honesto, então eu preciso conhecer o que eles são, o que eles falam e tudo mais. Aí um pastor abriu a porta da casa dele e recebeu ela durante semanas e mais semanas, sabendo que ela era uma lésbica e vivia com outra mulher. Me diga uma coisa, você está disposto a abrir a sua casa para um homossexual, para sentar na sua mesa, para você servi-lo, para você tratá-lo bem, para você apresentar a Cristo para ele? Não desejoso de esganá-lo, não desejoso de sentir alguma aversão a ele, mas desejoso de verdadeiramente amá-lo e demonstrar que Cristo é quem traz real sentido para a vida dele. Entenda, se você não recebe seu irmão em Cristo, que concorda com você com as coisas da Bíblia, você não vai receber nunca uma pessoa dessa. Nunca! E eu quero ser bem enfático, nunca! Porque você está mentindo para você mesmo. Se você não recebe os irmãos da sua igreja em casa, você jamais vai receber como deveria alguém que não tem a Cristo. Porque se as pessoas que te amam, as pessoas que pensam como você não são recebidas, não tem a menor chance de alguém que discorda de você e que vive uma vida totalmente diferente de você, serem recebidas por você. Mas você lembra o que Jesus fez? Com quem que Jesus sentou? Jesus sentou para ter o quê com aquelas pessoas? Compartilhar da alegria que ele via no pecado daquelas pessoas, era para isso? Não. Mas ele sentava com essas pessoas. Sentar à mesma mesa, estar no mesmo ambiente, irmãos, é algo que diz respeito a certo grau de intimidade. Jesus estava sentando com os publicanos, Jesus sentou com os fariseus, Jesus sentou com todo tipo de gente lá. Me diga uma coisa, como é que eu vou fazer esse mandamento, cumprir esse mandamento de ser hospitaleiro, sem ser murmurador, se as pessoas que eu deveria ter mais facilidade de receber, eu não recebo? Como é que eu vou ser amigo de estranhos, como o texto está me ensinando, se eu não sou amigo nem dos que eu conheço? Como é que isso vai acontecer? Como é que essas pessoas vão ter acesso ao Evangelho se elas não aceitam nunca o convite de vir a um culto, se eu não abrir as portas da minha casa?
Irmãos, é chocante os relatos que essa irmã dá. E eu acabei não terminando a história, né? Mas ela foi lá durante várias semanas, durante muito tempo ela ficou indo na casa desse pastor, e esse pastor foi lá, graciosamente recebendo ela, tratando ela bem, mostrando a casa dele, mostrando os defeitos dele. Ela conheceu a Cristo e hoje essa mulher abre a porta da casa dela sempre para receber todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Tem um dia na semana que ela tira lá para receber qualquer pessoa que quiser chegar num determinado horário, mesmo que ela não conheça, para sentar à mesa e ter uma refeição com ela e a família. Eu não lembro agora quanto exato é o número, né? Mas eles mandaram preparar uma mesa lá que tinha mais de 30 assentos, para que as pessoas se sentissem à vontade de chegar lá. Por quê? Ela lembra o quão foi importante para ela ter acesso a uma família que demonstrou amor sem demonstrar concordância. E esse é um grande perigo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Nós achamos que demonstração de amor é sempre concordar. Eu amo vocês. Vocês acham que eu concordo com tudo ou gosto de tudo que vocês gostam? Não. Um pai ama o filho. Ele concorda com tudo que o filho quer? Não. Mas só que na cabeça do mundo, quando se diz respeito a um pecado, se eu não concordo com aquele pecado, porque eu vejo nas escrituras que determinada prática é pecaminosa, quando eu não me alegro pelo pecado da pessoa, eu estou dizendo que não amo a ela. Mas isso é mentira. Acontece que isso é mentira, mas às vezes não é. Como assim, pastor? Porque às vezes tem crente que realmente não ama nenhuma dessas pessoas que estão na perdição. Não demonstra amor pelo drogado, não demonstra amor pelo homossexual, não demonstra amor pelo ladrão, não demonstra amor pela pessoa que tem problemas com a justiça, seja lá, sonegação de imposto, seja lá o que for. Quem somos nós para dizer quem é que pode ou quem não pode ser salvo? Irmãos, o amor cobre multidão de pecados. Se você olha para alguém e diz assim, eu não posso abrir a porta da minha casa para essa pessoa, jamais, você está dizendo que aquela pessoa ali não pode ser amada por Deus. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Se nós não vivemos em comunidade do modo como Deus quer, com aqueles que nós amamos e conhecemos, nós estamos muito distante léguas, milhares de quilômetros, de obedecer ao Senhor nessas outras coisas. Por isso, no versículo 10 diz, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Olha como é interessante. O texto diz que nós recebemos os dons para ministrar. Sabe a ideia que um enfermeiro, ele vem e administra uma dose de medicamento? Deus me dá dons para que eu administre esse dom na vida de outra pessoa. O versículo diz claramente, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Os dons que Deus nos dá são para quem? Para os outros. Não para mim mesmo. E ele diz, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. E qual era a função do mordomo? A função do mordomo era estar atento às necessidades de todos da casa, para que ele providenciasse aquilo que era necessário, para que as pessoas tivessem aquilo que precisavam. Isso era o que o mordomo fazia. Ele administrava os recursos do seu senhor para atender às demandas de todos da casa. Tudo que nós temos pertence a outra pessoa, que não a nós mesmos. Pertence a quem? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que eu tenho não pertence a mim, pertence a Deus. Eu sou um mordomo. E o que eu tenho, que pertence ao Senhor, na verdade, foi dado a mim para que eu sirva os outros. Só os que eu conheço? Só os que eu gosto? Só os que torcem pelo Ceará? Né? Só para esse tipo de gente? Não. Para para as outras pessoas.
porque isso demonstrará que eu sou um bom mordomo da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela alcança a gente de modos diferentes. Nem sempre a minha necessidade é a sua necessidade, mas em Cristo nós temos o que é necessário para sanar as necessidades reais de cada pessoa. Isso está claro, irmãos? Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Eu não vou olhar para todo mundo ao mesmo tempo, porque eu não consigo, mas no fundo dos meus olhos, deixa eu fazer uma pergunta para essa igreja. Isso está claro? Se está tão claro assim, vamos viver isso? Vamos fazer essas coisas? É o que Deus espera de nós, que a gente ame. Pedro vai dar 2 exemplos de dons, certo? A Bíblia tem várias passagens que apresentam dons dados da parte do Senhor para o serviço de outras pessoas, e ele aqui vai apresentar 2. Versículo 11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ele vai citar o dom do serviço e o dom da palavra, certo? Existem muitos outros dons, o dom da contribuição, o dom da misericórdia, o dom do consolo, o dom da exortação. São vários os dons que a Bíblia fala. A Bíblia diz que todos nós recebemos dons. E para que a gente recebe os dons? Para usar no serviço a outras pessoas. E por que a gente faz isso? Para que no final Deus receba a glória. Você vai receber gente na sua casa, não é para que as pessoas aplaudam, depois você, olha só, que pessoa maravilhosa que está recebendo os outros na casa. O final é que as pessoas olhem para você e, rapaz, eu conhecia o pastor Resve. Ele não gostava de receber ninguém. Eu estou surpreso que agora ele está recebendo o povo na casa dele. Esse é o tipo de coisa que traz glória a quem? A Deus. Porque só Deus é quem pode transformar. Se você detesta receber gente em casa e é crente, você vai ser a pessoa que mais vai gerar impacto quando passar a obedecer o mandamento de hospedar as pessoas, de ser hospitaleiro. Por quê? Fica evidente de que foi Deus que transformou. Lembrando que eu falei ontem, os dons, certo? São dados para algumas pessoas, mas isso não exime as outras de cumprir aquela ordenança, certo? A hospitalidade também é um dom? Sim ou não? Sim, a Bíblia fala que a hospitalidade é um dom. Quem não tem o dom da hospitalidade, está isento da responsabilidade de ser hospitaleiro? Não. Só que vai ser mais fácil para a pessoa que tem esse dom, certo? Mas o serviço sempre é para os outros. Então, irmãos, se a gente quer pregar o evangelho, como a gente tem falado, se a gente quer viver como família de verdade, se a gente verdadeiramente quer chamar os outros de irmãos, nós precisamos ser hospitaleiros. Por que nós precisamos ser hospitaleiros? Porque, sendo hospitaleiro, vai ser mais fácil a luta contra o pecado, vai ser mais fácil andar em sobriedade, vai ser mais fácil ter comunhão com o Senhor em oração, porque o dia que nós nos encontraremos com Ele está cada vez mais perto. Então, vamos só recapitular o que foi dito aqui nesse texto. Primeiro, está próximo o fim de todas as coisas. Muito em breve o Senhor retornará para nos buscar. Por isso nós devemos ser sóbrios, não andando naquilo que eu sinto, mas andando conforme o que o Senhor estabelece. Eu preciso estar vigiando atentamente em oração, se eu estou fazendo aquilo que é vontade ou não do Senhor. Eu devo estar amando ardentemente, intencionalmente, não só sentimentalmente ao meu irmão. Isso deve ser feito de modo recíproco. Eu também devo ser alguém que cobrirá os pecados do meu irmão por meio dessa graça do amor. E eu esqueci de falar isso antes, eu vou falar agora. Cobrir multidão de pecados não significa não tratar pecado, certo? Só deixando claro. Você cobre a multidão de pecados tratando o pecado. Não é encobrindo, não é acobertando o pecado, é tratando o pecado. E só uma igreja que ama, trata pecados. Porque uma igreja que não ama, ou ela bota para fora sem tratar, ou ela simplesmente deixa a pessoa viver no pecado.
Isso são igrejas que não amam. Uma igreja que ama ajuda aquele irmão a vencer o pecado. Depois eu preciso entender que Deus espera que eu seja hospitaleiro. E que essa hospitalidade também deve ser mútua. Mas deve ser feita sem murmuração. Por que isso? Porque nós recebemos de Deus dons que nos ajudam a servir os nossos irmãos, para que no final de tudo isso, Deus receba a glória. Mais uma vez, irmãos, está claro isso? Está claro isso? A gente diminuiu as programações da igreja. Não foi para que você não faça nada, não, nas outras noites. Foi para que você tenha tempo de evangelizar, de discipular, de visitar, de sair para passear, de brincar com seu irmão. Nós temos tempo, irmão. Nós temos tempo. Só são 2 dias fixos de programação na nossa igreja, 2. Quarta e domingo. Você tem noção disso? De 7 dias que o Senhor nos deu para viver na semana, só 2 são dias fixos que nós estamos aqui para cultuar como igreja. E os outros 5 dias, o que é que eu faço? Eu congrego. Está claro o que é congregar? Eu participo da vida dos meus irmãos. Eu amo a eles. Eu pergunto a eles como está. Outro dia eu vi lá, a irmã Glaucia vai ajudar a Silvane na mudança, né? Isso é congregar, gente. Foi lá, a irmã estava naquela necessidade e tudo mais, a irmã estava disponível, foi lá ajudar. Isso é congregar? É. Porque a irmã Silvane se sentiu muito amada por isso. Elas tiveram oportunidades para conversar, para se edificar mutuamente. Através desse pequeno ato, gesto, a Silvane se sentiu amada também por Deus. Isso é congregar. E muitas vezes, um ato como esse é muito mais impactante do que um boa noite e um abraço aqui na igreja. Você não acha, não? O que é que vai ser mais fácil de lembrar? Alguém que foi te ajudar na mudança? Ou alguém que te deu boa noite e um abraço aqui no prédio? Você sabe a resposta, né? Nós precisamos congregar de verdade. Não de mentirinha. Não achando que o culto é tudo que importa. Mais uma vez eu digo, não vão sair por aí dizendo que o pastor mandou ficar fazendo visita sem avisar. Mas, se alguém chegar lá no seu portão, batendo, você está toda descabelada, seus filhos estão tudo cagados em casa, não tem um cafezinho pronto, ao invés de murmurar, porque aquele irmão está na porta, o que você faz? Você abre a porta, ajuda ele a limpar as crianças cagadas, ajuda a passar um café, você ajuda nas lutas desse irmão. Ao invés de você ir lá, qual é a coisa que o brasileiro sempre diz quando vai receber uma pessoa lá em casa? Não repara na bagunça, não. O crente tem que reparar na bagunça. E sabe o que ele tem que fazer? Ajudar na bagunça. Não a fazer mais bagunça, certo? A diminuir a bagunça. Isso é amor pelo seu irmão. Então, por favor, não tenham medo de se abrir. Você só vai ganhar confiança com o seu irmão se você verdadeiramente se abrir para ele. Eu não estou mandando você sair contando seu segredo para todo mundo. Mas, obviamente, se você for hospitaleiro, você vai conhecer pessoas que vão poder ser mais íntimas suas, que vão poder estar mais presentes de você. E assim, você poderá servir a elas e elas poderão servir a você. Por isso, eu vou conseguir cumprir o mandamento de amar reciprocamente e de ser hospitaleiro reciprocamente. Mas se não for intencional, esses mandamentos caem por terra. Eu não vou conseguir. Então, vamos fazer isso. Vamos ser hospitaleiros, porque hospitalidade é um mandamento do Senhor. Amém? Senhor, nos ajuda a entender que somos apenas mordomos, que nada pertence a nós mesmos e tudo que temos é para a Tua honra e para a Tua glória. Por isso, nos ajuda a amar os nossos irmãos, nos ajuda a servi-los, nos ajuda também, ó Pai, a estarmos vigilantes, sóbrios, lembrando que o Senhor em breve retornará e que um dia prestaremos contas do modo como vivemos nessa terra. Te agradecemos por tudo isso. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente vocês e, se Deus assim permitir, até amanhã.